tarde a todos e todas. É uma alegria viver esse momento aqui ao lado de vocês. Naturalmente que gostaria de estar na presença física de vocês, poder abraçar, cumprimentar todos os amigos e amigas queridos. Mas nesse momento isso não é possível, então a gente está aqui se adequando e se reinventando diante dessa nova realidade que se apresentou. Mas eu estou simbolicamente aqui na nossa sede da Amatra, porque acho que é importante que aqui estivesse para marcar esse momento, pelo menos dar algum ar solene para esse momento, diante dessas adequações que precisamos fazer. Então, nós vamos iniciar essa cerimônia de posse da nova diretoria da Amatra 6 e da Esmatra 6 para o biênio 2020 e 2022. Né? Então, estamos aqui com o Dr. Valdir, com vários colegas, os novos diretores, muitos associados e associadas, e eu fico muito, muito feliz por isso. Eu queria iniciar pedindo que o nosso presidente Valdir faça o seu breve pronunciamento. Ele disse que coloquei ele numa saia justa, mas, doutor Valdir, o senhor pode ficar muito à vontade, seria só realmente uma saudação para os colegas, que eu acho que é muito simbólico que o senhor fale nesse momento, e aí eu lhe concedo a palavra para essa finalidade. E obrigada pela presença mais uma vez. Eu agradeço a Laura o convite, e boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a excelentíssima magistrada Laura Cavalcante de Moraes Botelho, que continuará sua trajetória na liderança da Amatra 6 no biênio 2020 e 2022, e os demais membros de sua diretoria. Vejo na doutora Laura uma grande liderança, considerando a sua postura firme na defesa das prerrogativas da sua categoria, sem jamais descuidar do trato respeitoso e gentil, impregnado por muita sensibilidade. Laura é ponte que harmonizou com maestria a ligação entre os magistrados e o tribunal, em momento de transparente fragilidade. É pacificadora, ao estabelecer diálogo diplomático com serenidade e inteligência emocional para defender suas posições fortes frente aos anseios da categoria. É futuro, porque sua gestão escreve uma marca sólida de paz, compromisso e colaboração, num lampejar de esperança. Eu gostaria de desejar muita coragem, muita força e muita lucidez para encarar esses tempos difíceis e todos os tempos difíceis que porventura vierem. A magistratura do trabalho, unida em torno de propósitos e de princípios, sempre foi forte, é forte e vai permanecer forte. E aproveitar a oportunidade para renovar a parceria que o Ministério Público tem com a Associação dos Magistrados da 6ª Região e me colocar sempre à disposição. A OAB se coloca aqui à disposição da Amatra para continuarmos essa caminhada e para que essa comunicação, esse diálogo seja sempre o diferencial entre todas as soluções que nós desejarmos alcançar, que seja primeiro esse diálogo e essa comunicação, a via de acesso. Minhas homenagens a você, registrar que também já estive na Amatra em outras diretorias e essa foi uma das mais pacíficas. Nós tivemos diferenças na diretoria, mas não tivemos uma que não fosse superada, né? Chegamos juntos e saímos juntos, espero que assim possamos continuar. Então, eu encerro somente transmitindo a você esse meu sentimento de alegria e gratidão por tudo que você fez pelos colegas nesses últimos anos. Laura, minha querida Laura, está aí mais uma vez à frente da Amatra 6. Não podemos nos afastar da esperança. Esperançar em atitudes, discernimento e segurança. Quando se fala em esperançar, impõe sempre uma ação. E buscando alguma coisa a respeito, eu encontrei o nosso nordestino Braulio Lacerda, um poema que ele chama de Sempre Haverá Esperança, e eu acho que cai muito bem nesse momento. Enquanto o amor pesar, mais que o mal na balança, enquanto existir pureza no olhar de uma criança, enquanto houver um abraço, há de haver esperança. Eu fiz um breve pronunciamento aqui para dirigir a vocês nesse momento, antes de encerrarmos a nossa
solenidade virtual de posse e conto com a paciência de vocês, porque eu resolvi escrever para não correr o risco de a emoção me tomar e eu não conseguir externar tudo que eu queria nesse momento. Então, há exatos 2 anos, em setembro de 2018, iniciamos uma jornada que se apresentou bastante desafiadora, mas que também se revelou como uma grande oportunidade de crescimento e de aprendizado. Iniciava-se a gestão da Amatra 6 para o biênio 2018-2020, após a eleição da chapa Somos Todos Amatra 6. Não por acaso foi escolhido esse nome, e todo o trabalho desenvolvido ao longo desses últimos 2 anos buscou concretizar os objetivos da Amatra, entidade que representa os juízes do trabalho de Pernambuco desde 1975 e que tem, entre as suas finalidades primordiais, a de congregar os magistrados e as magistradas da 6ª Região, de ambas as instâncias, inclusive os aposentados, em torno dos interesses comuns, estimulando a solidariedade e a colaboração. Estávamos cientes da grande responsabilidade que envolvia honrar essa longa trajetória da entidade, que sempre foi respeitada nacionalmente nos seus 45 anos de história, alcançados esse ano, pelo seu pioneirismo e pela defesa intransigente da autonomia, dignidade e independência da Justiça do Trabalho. Alguns desafios que se apresentavam no momento da posse, naquele 14 de setembro de 2018, seguem presentes e demandam a atuação ordenada das associações regionais e da ANAMATRA. Seguimos tendo que enfrentar vozes que pregam a extinção da Justiça do Trabalho, tentativas de amordaçar o judiciário e de afrontar a sua independência. Seguimos tendo que desenvolver ações coletivas visando romper as barreiras criadas para impedir a liberdade de expressão. Seguimos tendo que desenvolver ações buscando a recomposição salarial, a revisão anual permanente, além da extinção de diferenças remuneratórias no que respeita aos magistrados inativos. Como se vê, são muitos os desafios da categoria, que precisa e deve almejar a unidade, mas não menos importantes são as demandas locais, sempre impondo uma atuação firme, transparente e democrática. Foram muitas as ações da Amatra 6 ao longo desse último biênio, todas tendo como foco a melhoria das condições de trabalho dos magistrados e magistradas da 6ª Região. Apenas para citar alguns exemplos, destacaria algumas delas. Conciliação em dezembro de 2018, quanto aos objetos dos pedidos de providência 499, que foi decorrente de ação proposta na gestão anterior e que versava sobre a designação de assistentes para todos os juízes substitutos no nosso regional, e também do 5810/2017, que tratou da implementação dos termos da Resolução 219 do CNJ. Esse acordo promoveu a migração de servidores, transformação de funções e uma distribuição proporcional dos servidores no TRT6, estabilizada também em razão dos termos da conciliação por 3 anos. Foram dezenas de reuniões e estudos para viabilizar a concretização dessa prerrogativa dos juízes substitutos, garantindo assim a melhoria da condição de trabalho, bem como da própria prestação jurisdicional. A ação coordenada com a entidade nacional para o fim de garantir a quitação da parcela autônoma de equivalência, sem distorções entre inativos e ativos, participação nos atos promovidos regionalmente de âmbito nacional, que foram realizados em defesa da Justiça do Trabalho e da independência da magistratura, realização do 26º Encontro Regional da Amatra 6, com o tema Valorização da Justiça do Trabalho e o Futuro do Trabalho Digno, em Porto de Galinhas, no mês de abril de 2019, contando com palestrantes de notório saber e promovendo o congraçamento e aperfeiçoamento dos associados e associadas. Participação ativa em todas as fases preparatórias para a implementação da autogestão em saúde no âmbito do TRT6, pedido de intervenção da ANAMATRA sobre tema surgido na ata de correição do TRT6, no que tange a referência à suspensão do prazo para a sentença por magistrados em licença apenas se houvesse contraindicação médica. Essa atuação promoveu a retirada dessa exigência, a qual vinha constrangendo e impactando na saúde daqueles que estavam afastados para tratamento médico. Participação em todas as fases do processo para aquisição do prédio para sediar as varas do trabalho do Recife, inclusive em relação ao mandado de segurança 825967 de 2019, impetrado pela OAB e ATP, e que contou com o ingresso da Amatra, porém que lamentavelmente restou extinto em março do corrente ano.
disponibilização de cursos, orientações e pareceres jurídicos para orientar a decisão dos associados e associadas em relação ao regime de previdência complementar e a adesão à FUNPRESP, além de palestras sobre educação financeira, seguro e cuidados necessários a partir desta migração. Fizemos também uma ampla reforma estatutária, adequando-a aos novos recursos tecnológicos, bem como aprimorando dispositivos e restabelecendo a joia para a refiliação. Aplicação do programa TJC, tanto no interior quanto na capital, alcançando escolas das gerências regionais contempladas. Requerimento de atuação da ANAMATRA no âmbito do CNJ, com o propósito de sensibilizar o Conselho quanto à necessidade de adoção de resoluções que possibilitassem um regime especial de trabalho para os magistrados e magistradas com dependentes portadores de necessidades especiais. Tal ação contribuiu para a recém-publicada resolução prevendo tal regime, o que desafiará a devida regulamentação pelos tribunais do país. Participação no comitê emergencial, que acompanhou a evolução da pandemia e a garantia das medidas de biossegurança necessárias a um retorno gradual e com foco na preservação da saúde dos magistrados e das magistradas. A articulação regional para a garantia do cumprimento da decisão do CNJ, que garantiu o direito potestativo ao abono de férias, JEC-J, entre tantas outras ações em benefício dos associados, entre elas o aumento expressivo do número de convênios, parcerias e realização das cestas de qualidade de vida e bem-estar. Essa prestação de contas desenvolvida foi realizada a cada dia da última gestão, e a participação de todos e todas, com críticas, sugestões que apresentaram, mostrou-se essencial. Assim, hoje se encerra mais um ciclo, a fim de que outro tenha lugar, esperando a nova diretoria, que possamos igualmente contar com a colaboração dos que integram a Matra 6. Não há como não destacar e agradecer penhoradamente pela doação de tantos e tantas colegas que contribuíram para que fossem alcançados esses objetivos e outros mais. Aqui fica um agradecimento especial a Rodrigo, Kátia, Nessi, Sérgio Weisman, Leandro, Luciana, Lucas, Patrícia Souto, Arthur, Marlene, Maria Carla, Márcia, Sérgio Paulo, Paula, Fábio, Sara, Pedro Léo e Consolata, além de Sérgio, Viviane, Cássia e Eduardo, que conduziram de forma brilhante os trabalhos na SMATRA ao longo desse último biênio, e Carmen Richling na coordenação do nosso querido TJC. Como escreveu Milton Nascimento na tão festejada Canção da América, amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. E é nesse lugar que vocês estão e permanecerão. Desculpa. Diante do elo que se fortaleceu nesses últimos 2 anos e de todo o afeto compartilhado. Ai, Jesus, ensaiei tanto para não ter isso. Desculpa. Também não há como deixar de destacar e enaltecer o valioso e competente trabalho dos funcionários Valdirene, Luiz e Antônio, sempre dispostos a ajudar e a acolher todas as demandas, sem perder o sorriso no rosto, garantindo sempre um ambiente de acolhimento, que é característica marcante desse time. Essencial também se mostrou a assessoria da nossa querida Márcia Guenes, orientando as ações necessárias à apresentação de uma agenda positiva das ações da AMATRA e da Justiça do Trabalho junto aos veículos de comunicação. A conjugação do verbo na primeira pessoa do plural em boa parte desse pronunciamento até aqui não ocorreu por acaso. Esses nossos colegas caminharam ombro a ombro, apoiando e incentivando o trabalho coletivamente desenvolvido em cada etapa, independentemente das atividades típicas de cada pasta. Agora, falando em primeira pessoa do singular, afirmo que nunca me senti sozinha, e isso foi essencial para conseguir concluir esse ciclo, que hoje se encerra, e também para aceitar, abraçar o novo desafio que tem início a partir dessa posse. Sou a 5ª mulher a assumir a presidência da AMATRA em sua história de 45 anos, e fui antecedida por grandes lideranças, as quais são inspiração e exemplo para mim em cada momento dessa caminhada. Muitos daquele grupo já citado permanecerão na próxima gestão, ainda que em outros cargos, mas não tenho a menor dúvida de que o compromisso e a seriedade continuarão presentes, pois esses colegas têm a consciência da importância do associativismo e de que as construções, respeitadas as divergências, características de um grupo muito plural, só são consistentes quando erigidas em uma base que contemple a noção de coletividade. Sabemos o tamanho desse nosso desafio e esperamos honrar a confiança que foi depositada nesse grupo em cada dia da próxima gestão. A expressiva votação da chapa Diversidade e União, que recebeu 136 votos dos 166 votos possíveis,
legitima a atuação da diretoria e aumenta o nosso senso de responsabilidade. Também nos comprometemos a cumprir fielmente os programas e metas estabelecidos como prioritários para o próximo biênio, envidando os esforços necessários e contando com a colaboração de todos e todas. Também não há como deixar de destacar aqui o nosso agradecimento à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que fazemos aqui na pessoa do presidente Valdir Carvalho. Muitas foram as conquistas obtidas a partir de um diálogo franco e respeitoso entre as instituições, como destacado anteriormente. Nem sempre houve convergência, e é certo que algumas medidas desagradam, especialmente num cenário de graves cortes orçamentários e de déficit de servidores. Mas a transparência e o debate democrático atenuam a eventual insatisfação e permitem que prevaleça entre nós um espírito de colaboração e harmonia. Cabe destacar também a interlocução com outras entidades, buscando somar forças no alcance dos objetivos comuns. Assim, além da atuação na Frentas PE, houve a criação do Fórum Interinstitucional de Valorização da Justiça do Trabalho, integrado pela MATRA, Ministério Público do Trabalho, OAB, ATP, além das associações de servidores que se ativam nesse ramo do judiciário. A mobilização foi permanente e as reuniões dos que integram esse fórum, bem como as visitas aos parlamentares, tudo foi convocado sempre que ocorreu ataque à Justiça do Trabalho que pudesse levar à sua fragilização. Lamento muito que não possamos nos olhar nos olhos e nos abraçar nesse momento, em razão da pandemia do coronavírus, tendo que conviver com o distanciamento gerado pelas telas do celular ou computador, mas espero que em breve possamos voltar a compartilhar experiências, angústias e alegrias de modo presencial como tanto gostamos. Agradeço também à minha mãe, que sempre lutou para criar suas filhas, encarando as adversidades, ao meu pai pelo constante incentivo, aos meus 3 maiores tesouros, que são meus filhos Rafael, Bruno e Marina, fonte inesgotável de amor e alegria, a Saulo, meu parceiro há quase 20 anos, a minha irmã e melhor amiga Larissa, que está hoje aqui presente, o que muito me alegra, aos meus queridos monumentais, amigos de concurso e de vida, e também aos novos membros da diretoria que aceitaram generosamente o desafio de embarcar nesse desafio que hoje iniciamos. Eu encerro com a sabedoria do nosso conterrâneo Lenine na canção Simples Assim, ao escrever que a vida continua surpreendentemente bela, mesmo quando nada nos sorri, e a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir. Viver é uma paixão, do início, meio ao fim. Para que complicação? É simples assim. Que a nossa vida, tanto pessoal como profissional, siga assim. Bela, simples e apaixonante. Muito obrigada a vocês. Também. Parabéns. Eu vou agora convidar a nossa querida Nessi Lapenda, diretora e secretária-geral nesse último biênio, para fazer a leitura da ata de posse da nova diretoria da Amatra 6 e da Esmatra 6. Termo de posse da diretoria da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 6ª Região, Amatra 6, biênio 2020-2022. Aos 24 dias do mês de setembro de 2020, às 16 horas, por intermédio do aplicativo Google Meet, em razão do isolamento social imposto pela pandemia da Covid-19, com a participação virtual de vários associados, tomaram posse nos cargos da diretoria desta associação, para os quais foram eleitos na Assembleia Geral Ordinária, realizada no dia 14 do mês de setembro do ano em curso. Os juízes descritos abaixo. Diretoria da Amatra 6. Presidente, Laura Cavalcante de Moraes Botelho. Primeiro vice-presidente, Rodrigo Samico Carneiro. Segundo vice-presidente, Leandro Fernandes Teixeira. Secretária-geral, Kátia Keitiane da Rocha Porter. Diretor financeiro, Sérgio Weisman. Diretora cultural e de esportes, Carla Janaína Moura Lacerda. Diretora de prerrogativas, Luciana Paula Conforte. Diretor de tecnologia da informação, Lucas de Araújo Cavalcante. Diretora social,
Maria Carla Dourado de Brito Jurema. Diretora de Direitos Humanos e Cidadania, Ana Maria Aparecida de Freitas. Diretora de Aposentados, Virgínia Lúcia de Sá Bahia. Comissão Disciplinar, Patrícia Pedrosa Souto Maior. Cássia Barata de Moraes Santos. Gilberto Oliveira de Freitas. Suplente da Comissão Disciplinar, Luiz Guilherme Silva Robazzi. Conselho Fiscal, Maria Consolata Rego Batista, Fábio José Ribeiro Dantas Furtado, Sara Yolanda Alves de Souza. Suplente do Conselho Fiscal, Agenor Martins Pereira. De igual forma, também foram eleitos os diretores da Escola Superior da Magistratura Trabalhista da 6ª Região, ESMATRA 6, a saber, Diretoria da ESMATRA 6, diretor Sérgio Torres Teixeira, vice-diretora Márcia de Windsor Nogueira, secretária Nessi Lapem da Pessoa de Albuquerque de Azevedo, tesoureiro Eduardo Henrique Brenan Dornelas Câmara. Os eleitos empossados prestam compromisso de bom e fielmente exercerem seus mandatos e de cumprirem e fazerem cumprir os estatutos do associado. Do que para constar, foi lavrado o presente termo, que depois de lido e achado conforme, foi assinado pelos empossados, pelos demais associados e por mim, Nessi Lapenda Pessoa de Albuquerque de Azevedo, secretária designada para este ato.